O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, neste sábado, o primeiro sábado do mês de março, dia em que tiramos também para o nosso desagravo ao Imaculado Coração de Maria, tendo ouvido este evangelho tão bonito, depois de ter feito a multiplicação dos pães, Nosso Senhor se ocupa de explicar da importância do mistério da Eucaristia, que para muitos pareceu assim algo incompreensível. E Jesus ali aproveita então da ocasião para ensinar a todos, especialmente aos seus discípulos, que aceitem as suas palavras por ser ele quem diz, não é qualquer um que está falando. Podem dar credibilidade, pois de fato é a palavra de alguém que realmente tem autoridade para tanto. E Nosso Senhor ali recebe de outro modo alguns que simplesmente dizem: olha, é muito difícil, a sua palavra é muito dura, quem que consegue ouvir uma coisa dessa? Nosso Senhor, ouvindo então a queixa dos discípulos, vai aproveitar para dizer a eles algo que também toca a todos nós. Alguns entre vós não creem, outros creem. E nesse sentido o Senhor vai cada vez mais deixando claro que para aceitar esse mistério da vida de Cristo, não podemos viver de modo carnal, de modo meramente humano, meramente natural. Quem escuta as palavras de Cristo recebe-as como uma revelação de Deus, ou seja, em espírito e vida, e é preciso estar disposto então a aceitá-las. E na promessa da Eucaristia, que Nosso Senhor tinha provocado naqueles ouvintes, nesse discurso em Cafarnaum, que estamos ouvindo ao longo desses dias todos, o Senhor acaba por produzir aquilo que é inevitável na vida cristã. Alguns, infelizmente, não estão dispostos a segui-lo e acabam, pois, abandonando. O Senhor expõe uma verdade maravilhosa, uma verdade de salvação, mas muitos daqueles discípulos fecham-se à graça divina por não estarem dispostos a aceitar algo que superava a sua mentalidade tão estreita. Também hoje, em torno da Eucaristia, os sacramentos e a própria Igreja, quantos se fecham a este ato de fé? E nós, como estamos? Afinal, é preciso nos inclinar diante de Deus. Não o contradigamos, mesmo quando o que Ele diz possa parecer contrário à nossa razão e à nossa inteligência. Da nossa parte, pois, observemos esta mesma conduta relativamente ao mistério, especialmente a Eucaristia, não considerando somente o que cai debaixo dos nossos sentidos sensíveis,
mas atendendo às suas palavras, porque a sua palavra não pode enganar. Este é o passo que Pedro vai dizer: para onde vamos, mestre? Só tu tens palavras de vida eterna. Perante a nossa vida diante de Deus, peçamos ao Senhor a mesma graça. Quando os sentidos, quando a inteligência não for capaz de entender, que o coração, o desejo da alma seja suficiente para dizer: eu creio, não irei, porque para onde ir, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Eu quero esta palavra de salvação na minha vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.